Luiz Roberto Barroso é oficialmente o novo presidente do STF, com direito à festa na babesca. Vou trazer imagens aqui para vocês, que coisa constrangedora, muito vergonha alheia, pessoal. E no discurso de posse, ele fez uma confissão que, se a gente vivesse em um país sério, ele não poderia ser ministro do STF, muito menos presidente da casa, né? Mas a gente tá no Bananil, no Varzil, e aqui pode tudo desde que você tenha uma toga. Esse é o nosso tema principal de hoje. E já que a gente está falando de toga, parece que ano passado teve um ex-presidiário que prometeu mais toga do que tem ali lugar disponível no Supremo Tribunal Federal. E o pessoal tá se canibalizando agora, gente. A treta tá ficando feia, né? A gente vai conversar aqui também sobre o depoimento da Ana Priscila Azevedo, na CPI do Distrito Federal, também sobre o 8 de janeiro, muitas contradições. O sigilo dela tem que ser quebrado porque a gente tem que descobrir quem está por trás desta mulher e do grupo dela. E para começar, a gente vai falar sobre a cirurgia do Lula. Mas antes, pessoal, vejam esse print aí no canto da tela. Eu não morri não, tá? Eu tô vivo aqui. Até coloquei uma tarja ali em cima do rapaz que divulgou isso, porque ele é tarja preta, né? Eu coloquei uma tarja vermelha ali. É um maluquinho que criou um perfil no Twitter, né? E tá dizendo por aí que é agente secreto, que o Lula já morreu, né? Que o FBI tá envolvido. É uma coisa meio doentia e, infelizmente, algumas pessoas ingênuas acreditam nisso, né? Eu e alguns amigos conseguimos desmascarar esse falsário e ele tá nervoso, né? E dentre várias insanidades aí que ele vem postando, ele disse que eu tinha morrido e falou que eu era advogado. Eu não sou advogado, tá? Talvez se fosse não estivesse mais vivo, porque você estudar direito durante não sei quantos anos e depois descobrir que foi tudo revogado, deve ser de matar mesmo, né? Mas tô vivo, não sou advogado e é isso, pessoal. Fiquem atentos a essas pessoas aí que praticam charlatanismo no Twitter, principalmente agora que a plataforma tá monetizada, tá? Cirurgia do Lula. Seguinte, eu tinha entendido que ele faria uma cirurgia menor, primeiro, que serviria para aliviar o pós-operatório da cirurgia principal. Mas eu não sou especialista, eu não sou veterinário, né? Então, a coisa, para mim, né, que não sou da área, ficou meio estranha, porque, pelo que estão deixando transparecer aí, essa já é a cirurgia principal. Eu não sei, tá? O fato é que eu não desejo o mal dele, né? Isso não é hipocrisia não, tá, pessoal? Nem demagogia. Eu realmente não quero o mal físico dele, que ele vá na hora que ele tiver que ir. Eu prefiro que ele esteja vivo para assistir a própria derrocada, porque eu tenho certeza que em algum momento, né, tudo será revelado aí. Então ele que sobreviva aí e caia, né, dentro da democracia, né, essa palavra que a esquerda usurpou, mas que de vez em quando a gente encontra licença para usar aqui, tá? E como eu mostrei para vocês, quem vai ocupar o cargo dele não é o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, é a Janja, porque o Lula tá morrendo de medo do projeto Chuchu, tá? Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre a Ana Priscila Azevedo aqui. É o seguinte, ela prestou depoimento ontem e caiu em contradição em várias oportunidades, né? Ela primeiro disse que não era infiltrada da esquerda, e eu realmente acho que ela não seja infiltrada da esquerda, ou pelo menos da esquerda assumida. Tá? Eu acho que existe um outro grupo por trás do grupo da Ana Priscila Azevedo, e só tem uma maneira de descobrir isso através da quebra de sigilo telemático e fiscal dela, né? Se não me engano, a deputada Belmonte pediu isso ontem, e a CPMI com certeza vai pedir também quando ela for prestar depoimento por lá. E aí eu acho que a gente vai descobrir, né, quem está por trás dela. Ela teve a pachorra de dizer que não era infiltrada da esquerda, mas que achava que o Bolsonaro era. Tá? E por isso ela tinha gravado vídeo ofendendo Jair Bolsonaro em 2019, o chamando de vagabundo, e que depois percebeu que estava equivocada, que não era bem assim, e passou a admirar o presidente Jair Bolsonaro. Isso por conta de uma entrevista que o nosso ex-presidente deu muito tempo atrás, elogiando o Hugo Chávez, que, pessoal, naquele momento, né, lá atrás, né, ele sendo um militar, sendo eleito realmente naquela ocasião pelo voto popular, né, com promessas de valorizar o povo venezuelano, havia um discurso ali que, se ele tivesse cumprido, né, não seria isso que a gente vê hoje em dia na Venezuela. Muita gente foi enganada realmente
pelo discurso inicial do Hugo Chávez. E pouquíssimo tempo depois, né, muito antes da Priscila dizer que caiu na real, o Bolsonaro já tinha dito, ó, falei bobagem ali, né, falei bobagem. Mas aí a Priscila, oportunamente, né, de maneira muito conveniente, usou essa entrevista para justificar o ódio dela pelo Jair Bolsonaro, que teria, com o tempo, sido revertido para amor. Né? Não faz sentido. Perdão, não faz o menor sentido. E aí, pessoal, ela não conseguiu explicar uma coisa que, para mim, é o X da questão. Tá? Como ela estava dentro de um prédio público, fazendo filmagens, desde muito antes dos manifestantes chegarem à Praça dos Três Poderes. Como isso é possível? Ela não conseguiu responder. Né? Dito tudo isso, né, ideologias à parte, segundo ela passou 8 meses trancada numa solitária, sem ver a luz do sol. Tá? Então, isso tem que ser apurado, porque se isso for verdade, é crime de tortura. Tá? Passível de denúncia em tribunais internacionais de direitos humanos. Falando sobre a cadeia, não vou me alongar muito por motivos óbvios, mas a Rosa Weber alegou que quando foi lá visitar a cadeia, né, os presos do 8 de janeiro, juntamente com um colega ministro dela, ele teria sido aplaudido, né, pelas presas. E aí ontem, a revista Oeste divulgou o áudio de uma das pessoas que testemunharam esse suposto evento aí, e a versão dela é completamente díspara e completamente diferente. É uma coisa até meio sei lá, tá? Se vocês querem ouvir esse áudio, é só procurar nas redes sociais da revista Oeste, que vocês vão entender perfeitamente o que eu tô falando. Agora vamos lá, vamos falar sobre a treta aí por vaga no STF. É tudo meio nebuloso, né, pessoal? É claro que ninguém pode chegar lá e meter a boca no trombone, né? Mas eu tenho que tomar muito cuidado com essas informações, porque tem um nome aqui que eu vou citar que existe a suspeita, né, de que o meu canal tenha sido bloqueado ano passado justamente por ter feito um vídeo sobre ele, né? E eu tô falando aqui do senhor Bruno Dantas. Adoro o senhor Bruno Dantas. Adoro o senhor é um presidente de TCU fenomenal. Não vou nem falar daquela questão de relatório, não tem mais nada a ver com isso não, esquece isso, tá? Isso aqui é uma outra coisa. Mas enfim, a PF tem todas as conversas, né, os diálogos da Vaza Jato. Tá? Quem comanda a PF é o Flávio Dino. Né? E o Flávio Dino é o principal candidato à próxima vaga do STF, que seria o fim do Brasil. Tá? Flávio Dino, ministro do STF, acabou. Acabou mesmo, assim, acabou. Tá? A gente vai ter saudade do Xandão. Beleza. Só que existe um outro candidato para essa vaga, né, que se chama Bruno Dantas, que é o atual presidente do TCU. Né? Ele que produziu, eu vou falar de leve aqui, só de leve, tá? Produziu um relatório, né, sobre o nosso sistema eleitoral, lá como presidente do TCU, aí teve uma controvérsia lá com outro ministro indicado pelo Bolsonaro, mas ele matou no peito, bancou o negócio e foi até o fim. Né? E se tornou um dos candidatos, digamos assim, a uma das vagas desse ano no STF. Uma já foi para o Zanin, sobra agora da Rosa Weber, que está saindo. Já saiu, inclusive. E aí, vejam só que coincidência, né? A PF, comandada pelo Flávio Dino, pelo jeito está começando a vazar conversas do Bruno Dantas com o Deltan Dallagnol, que é inimigo mortal de quem? Do Lula. Então, eles estão expondo aí, né, um entrosamento do Bruno Dantas, que é candidato a uma das vagas, com um dos algozes do Lula. E aí, né, passa a impressão, né, que deve ser equivocada, deve ser tudo coincidência, como várias dessas que têm surgido no Brasil, né, de que estão tentando sabotar o Bruno Dantas para garantir a sua. Né? A impressão, pessoal, é de que existem outros nomes, tá? Outras pessoas que estão concorrendo, né, que estavam concorrendo e que já foram descartadas. Uma dessas pessoas, eu posso falar, é o Rodrigo Pacheco, que de uma hora para outra desistiu de ser capacho, pano de chão, né, e virou homem. Não, agora vamos parar com essas invasões de competência aqui, né? E aí eu não sei, né, se a vaga no STF não for dada ao Dantas, o que ele vai falar. Se a vaga não for dada ao Flávio Dino, o que ele vai falar, né? Eu torço pela briga.
Eu torço pela briga, tá? Mas não é porque, por conta de um vídeo sobre ele, meu canal caiu que eu vou dizer isso não, mas entre o Dantas e o Flávio Dino, eu faço campanha pro Bruno Dantas, tá? É assim, é muito longe, mas assim, anos-luz de ser a pessoa correta, pra mim a pessoa certa pra assumir uma vaga no STF. Mas entre ele e o Flávio Dino, meu camarada, não dá nem pra pensar, tá? Então vamos ver aí que treta é essa, onde isso vai acabar. Agora vamos falar do Barroso aqui, tá, galera? Seguinte, tema principal, tá? Hoje a gente vai direto aqui. Esqueci até de fazer o corte. Chegamos ao nosso tema principal. O Barroso, ele tomou posse ontem, né, lá no STF. E no discurso dele, ele disse que os tribunais atuam politicamente, né? Tem um viés político. Isso é crime previsto na Constituição Federal, né? Atuação político-partidária, né? Eu nunca desconfiei disso. Nós derrotamos o bolsonarismo. Quem poderia imaginar, não é verdade? Nós derrotamos o bolsonarismo. Mas enfim, mesmo pego de surpresa, né? A gente fica aqui pensando, será que ele não tem nem receio de dizer uma coisa dessa? Porque não é papel do STF atuar politicamente, né? E ele falou no discurso dele que ele quer ajudar as minorias, né? Ele pretende que mulheres tenham igualdade com os homens, né? Ele está falando muito mais como político do que como ministro, né? Como magistrado da mais alta corte de um país. Ele deveria largar o STF e se candidatar, tá? Mas é o Brasil, gente. É o vazio. É o bananil. Aqui tá tudo liberado. Basta que você tenha a toga do poder, né? Basta que você tenha a toga do poder. Eu vou mostrar aí pra vocês um trechinho rápido, que foi o que eu consegui, da festa de posse do Barroso. De antemão, as informações que eu obtive é de que essa festa não foi feita com dinheiro público, tá? Então, que ninguém venha dizer que o Ed tá acusando o Barroso de fazer uma festança aí, usando dinheiro do povo, quando na verdade isso é fake news. Não. Estou dizendo aqui, foram cobrados convites que eram bem caros, diga-se de passagem. Teve uma instituição que organizou a festa e tal, os puxa-sacos do Barroso lá. Mas a imagem não deixa de ser constrangedora. Vejam aí. De repente, se ele não quiser ser político, né, ele pode se tornar um artista, né? Não vai receber o salário do STF, mas pode ganhar na Rouanet. Galera, o que eu posso dizer aqui a respeito do Barroso? Ainda bem que ele é um dos ministros que ainda aceitam serem criticados, né, sem represálias. Você pode ver aí que quem fala do Barroso, a não ser que faça algumas acusações aí de cunho sexual, alguma coisa desse tipo aí, ele não se importa não, né? Ele gosta de ter o nome dele ali na boca do povo mesmo. Por quê? Porque o Barroso é uma diva, né? O Barroso é um cara carente, é um cara que gosta dos holofotes, né? Um ministro do STF, de qualquer Suprema Corte de qualquer país, deveria ser uma pessoa anônima, discreta, que anda no metrô, né? Que viaja em avião de carreira, e não é que possa viajar sem ser incomodado, é que não seja reconhecido. Eu já vi um vídeo de ministro da Suprema Corte da Suécia indo de bike, de bicicleta, para o trabalho. E uma assessora para cada 4 ministros. E aqui a gente tem praticamente uma estrutura completa, inteira, para cada um deles, com um custo absurdo. Se não me engano, o nosso STF é o mais caro do mundo, né? E o Barroso é uma pessoa deslumbrada, claramente deslumbrada. Eu não vou aqui falar o que as pessoas falaram. Ele ficou viúvo esse ano. Não tem nada a ver, né, pessoal? Tem nada a ver, né? Pô, o cara tá ali, né, aproveitando o momento dele, deve ter chorado, deve ter sofrido muito e deve ter lembrado, inclusive, da esposa. Desse lado humano da coisa, eu não vou cair nessa armadilha, tá? Agora, eu só acho constrangedor que exista uma pessoa que tome posse na Suprema Corte e trate isso como se fosse um evento festivo, quando na verdade é uma enorme responsabilidade, né?
que ele vai usar da maneira errada, como ele vem usando desde sempre, desde antes, porque ele foi indicado justamente por defender, né, um terrorista assassino que depois confessou seu crime e até hoje o Barroso não se retratou por jurar de pés juntos que ele era inocente. Então tá errado desde o começo. Só que existe uma coisa, galera, aqui no Brasil, que é o seguinte: a toga do STF, ela é mágica, tá? Ela não te dá só o KY para você se espremer entre os artigos da Constituição e sair incólume do outro lado, não, tá? Ela te dá um outro poder, que no caso do Barroso, de repente é até mais importante, que é o imã de puxa-saco. O imã de pessoas que vão lamber a sua bota por você ter aquela toga. E você sabe se uma pessoa realmente é grande, né, no sentido figurado da coisa, né, uma pessoa admirada, uma pessoa respeitada, quando ela não tem esses artifícios, né, para alavancá-la a essa posição. Bolsonaro deixou de ser presidente e continua sendo admirado como era antes. Grandes atletas largaram o esporte e continuam sendo admirados até hoje. Alguns deles, mesmo depois de mortos. O Barroso é uma pessoa que, para conseguir, né, essa admiração artificial, precisa da toga. Se você tira a toga do Barroso, ele volta a ser um homem de meia-idade, né, com motivações de líder de DCE, com atitudes de um adolescente birrento e mimado. É assim que eu enxergo o Luiz Roberto Barroso. Mas é isso que nós temos como presidente da Suprema Corte deste país. Há muita coisa a ser melhorada por aqui. E eu nunca vou perder a esperança. Tivemos uma oportunidade recente e não conseguimos. A próxima, acredito que vai demorar ainda mais. Mas tá aí. Que sirva de contra-exemplo para que as pessoas olhem e pensem: realmente, não é isso que eu quero para o Brasil. Um forte abraço, a gente se vê por aí.